A banca de flores estava tranquila quando Otoniel percebeu algo estranho acontecendo ao seu redor. Não era a primeira vez que sentia aquela sensação, mas naquele instante parecia mais intensa. As flores balançaram ao mesmo tempo, embora quase não houvesse vento. Algumas pétalas giraram lentamente, como se obedecessem a uma ordem invisível. Ele ergueu os olhos e encontrou Francesca parada diante da banca. Mas havia algo diferente. Ao lado dela estava um garoto que Otoniel jamais tinha visto. O menino não demonstrava curiosidade como qualquer criança comum. Seu olhar percorria o ambiente com atenção incomum, quase como se estivesse analisando cada detalhe do lugar. Você desaparece durante semanas e depois aparece assim? Comentou Otoniel, tentando esconder o desconforto. E ainda traz companhia. Francesca sorriu sem responder diretamente. Existem partes da minha história que você ainda não conhece. Enquanto ela escolhia algumas flores, o garoto caminhou lentamente pela banca. Porém, em vez de tocar qualquer arranjo aleatoriamente, ele parou diante de 3 vasos específicos. Tocou um, depois outro, e finalmente o terceiro. Otoniel observou tudo em silêncio. Algo naquele comportamento parecia planejado. O menino então voltou os olhos para ele. Durante alguns segundos ninguém falou nada. Mesmo assim, Otoniel teve a estranha impressão de que aquela criança estava tentando transmitir uma mensagem. Vocês já sentiram que uma pessoa desconhecida parece carregar uma lembrança que não pertence a este tempo? O que fariam se um estranho olhasse para vocês como se já conhecesse toda a sua vida? Sem aviso, o garoto aproximou-se. Otoniel abaixou-se instintivamente. A criança encostou os lábios perto de seu ouvido e falou numa voz quase imperceptível. Procure onde ninguém teve coragem de procurar. O coração do idoso disparou. Antes que pudesse perguntar qualquer coisa, Francesca segurou a mão do menino. Precisamos ir. Os dois se afastaram. Otoniel virou-se apenas por um instante para organizar algumas flores. Quando olhou novamente, eles não estavam mais ali. Nenhum sinal, nenhum rastro, apenas silêncio. Inquieto, começou a examinar os vasos que o garoto havia tocado. Mexeu nas flores, retirou fitas, levantou caixas, procurou em todos os cantos, nada. Mesmo assim, algo dizia que aquela visita não tinha sido um acaso. Mais tarde, já na mansão Brandão, Otoniel tentou descansar. Mas as palavras da criança continuavam ecoando. Procure onde ninguém teve coragem de procurar. Ele fechou os olhos, abriu novamente, virou-se na cama, tentou esquecer. Impossível. Então ouviu um ruído, um som curto vindo de uma antiga estante. Otoniel levantou-se imediatamente, caminhou até o móvel. Passou a mão pelos livros, empurrou algumas caixas, até que encontrou um objeto escondido atrás de uma fileira de volumes antigos. Era uma fotografia. A imagem estava envelhecida pelo tempo. Nela aparecia Arthur Brandão ainda criança. Mas não era isso que o deixou sem palavras. Ao lado de Arthur estava exatamente o mesmo garoto que ele havia visto horas antes na banca de flores. O mesmo rosto, o mesmo olhar, o mesmo sorriso. Como aquilo era possível? Otoniel sentiu um arrepio percorrer suas costas. A fotografia parecia ter sido tirada décadas atrás. Mesmo assim, o menino era idêntico, sem envelhecer um único dia. Ele levou a foto até Dina. A funcionária observou rapidamente. Seu semblante mudou. Onde encontrou isso? Você conhece essa criança? Dina demorou alguns segundos antes de responder. Existem histórias nesta casa que nunca deveriam ter sido esquecidas. A resposta apenas aumentou o mistério. Naquela noite, Otoniel voltou para seu quarto, decidido a descobrir a verdade. Sentado diante da fotografia, começou a observar cada detalhe. Foi então que percebeu algo. No canto inferior da imagem havia uma pequena marca quase apagada. Parecia um símbolo. Não era uma assinatura, nem uma data. Parecia um mapa, uma indicação, um convite, ou talvez um aviso. Quanto mais observava, mais certeza tinha de que Arthur havia deixado pistas espalhadas muito antes de desaparecer. E talvez aquelas pistas estivessem finalmente começando a surgir. Mas Otoniel ainda não imaginava que a próxima descoberta mudaria completamente o destino de Adriana. Nem que revelaria um segredo capaz de destruir tudo o que Pilar acreditava controlar. Otoniel conseguisse descansar. A fotografia permanecia aberta sobre a mesa enquanto ele analisava cada detalhe inúmeras vezes. Quanto mais observava, mais perguntas surgiam. Ao amanhecer, decidiu agir. Não podia esperar, nem ignorar os sinais que vinham aparecendo diante dele. Levando a foto consigo, saiu da mansão e foi direto visitar Adriana. Quando ela apareceu na sala de visitas, percebeu imediatamente que algo importante havia acontecido. O que foi agora?
Otoniel colocou a fotografia diante dela. Adriana observou a imagem durante alguns segundos. Seu rosto mudou. Eu nunca vi isso antes, nem eu. Mas estou começando a acreditar que Arthur preparou alguma coisa muito antes de tudo acontecer. Adriana segurou a foto entre as mãos. E se isso for uma armadilha? Então eu vou descobrir antes que ela alcance você. Os dois permaneceram em silêncio. Mesmo presa, Adriana parecia mais preocupada com Otoniel do que consigo mesma. Antes de ir embora, ela segurou a mão do avô. Tome cuidado, eu prometo. Mas no fundo, nenhum dos dois acreditava que aquela investigação seria segura. Enquanto isso, na mansão Brandão, Pilar organizava seus próximos passos. Ela estava convencida de que finalmente havia vencido. Com Adriana longe e Arthur fora de cena, nada parecia ameaçar seus planos. O que ela não sabia era que o passado estava prestes a retornar. Naquele mesmo dia, Otoniel decidiu investigar a origem do símbolo encontrado na fotografia. Após visitar diversos lugares, chegou até um antiquário escondido numa rua antiga da cidade. O proprietário era um homem reservado que conhecia histórias esquecidas por quase todos. Ao ver a fotografia, o velho arregalou os olhos. Há quanto tempo você tem isso? Poucas horas. Então você está correndo contra o tempo. A resposta deixou o Otoniel confuso. O que significa esse símbolo? O homem abriu um livro antigo, folheou diversas páginas, parou numa ilustração. Era exatamente o mesmo desenho. Isto representa uma rota de proteção criada pela família Brandão décadas atrás. Proteção de quê? De pessoas perigosas. Otoniel sentiu o coração acelerar. E para onde essa rota leva? O antiquário apontou um ponto marcado no mapa. Para um lugar que praticamente ninguém conhece. Sem perder tempo, Otoniel seguiu para o endereço indicado. Após uma longa caminhada, chegou diante de uma construção abandonada. Por fora parecia apenas mais um prédio esquecido. Mas algo chamava a atenção. Na porta havia o mesmo símbolo. Ele entrou. O interior estava coberto por poeira. Móveis antigos permaneciam espalhados pelos cômodos. Parecia que ninguém pisava ali há muitos anos. Ao explorar o local, encontrou uma sala trancada. A fechadura estava enferrujada. Mesmo assim, conseguiu forçar a entrada. O que viu do outro lado o deixou imóvel. Prateleiras inteiras estavam repletas de caixas identificadas com nomes da família Brandão. Documentos, fotografias, cartas, registros, segredos, décadas de informações escondidas. Entre tudo aquilo, um envelope chamou sua atenção. Na frente estava escrito apenas um nome: Adriana. Com mãos trêmulas, Otoniel abriu o envelope. Dentro havia uma carta assinada por Arthur. Mas aquela não era uma carta comum. Era uma declaração. Arthur descrevia acontecimentos que jamais haviam sido revelados. Explicava decisões tomadas em segredo. Falava sobre pessoas em quem confiava. E mencionava uma fortuna mantida longe do alcance dos próprios Brandão. Quanto mais lia, mais compreendia por que tantas pessoas desejavam controlar a herança. Mas havia algo ainda mais surpreendente. No final da carta, Arthur mencionava uma prova definitiva capaz de inocentar Adriana. Otoniel quase não conseguiu acreditar. Se aquilo fosse verdadeiro, tudo mudaria. Vocês acreditam que Arthur realmente planejou tudo isso antes de desaparecer? Ou será que alguém continuou executando seus planos depois de sua partida? Sem perder tempo, Otoniel reuniu os documentos e procurou Pedro. Quando Pedro leu o conteúdo, ficou em silêncio por vários minutos. Isso é suficiente para derrubar Pilar. Então vamos fazer isso. Durante os dias seguintes, trabalharam discretamente. Advogados foram acionados, registros foram conferidos, assinaturas foram verificadas e cada nova análise confirmava a autenticidade dos documentos. Finalmente chegou o momento decisivo. Uma audiência extraordinária foi marcada. Adriana foi levada ao tribunal sem saber exatamente o que aconteceria. Pilar compareceu sorrindo. Acreditava que assistiria à derrota definitiva da rival. Mas o cenário mudou rapidamente. Pedro apresentou os documentos, depois apresentou as cartas. Em seguida apresentou registros financeiros ocultos durante anos. A expressão de Pilar começou a desaparecer. Pela primeira vez, ela parecia assustada. Quando a carta escrita por Arthur foi lida diante de todos, o salão inteiro ficou em silêncio. Nenhuma pessoa conseguiu ignorar aquelas palavras. Ao final da sessão, a decisão foi anunciada. Adriana seria libertada. Além disso, uma nova investigação seria aberta contra aqueles que haviam manipulado provas no passado. Pilar sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Adriana fechou os olhos. Por alguns segundos apenas respirou. A liberdade finalmente havia chegado.
Mas ela ainda não sabia que aquela vitória representava apenas o início de algo muito maior. Porque entre os documentos encontrados por Otoniel existia uma última informação. Um nome. Uma identidade escondida durante décadas. E essa revelação tinha ligação direta com o verdadeiro pai de Arthur. Uma verdade capaz de transformar completamente a história da família Brandão. Mudança que ninguém na cidade esperava. Durante muito tempo, as pessoas haviam ouvido apenas uma versão dos acontecimentos. Muitos acreditaram nas acusações. Outros permaneceram em silêncio por medo. Alguns simplesmente preferiram não se envolver. Agora tudo começava a mudar. Quando Adriana deixou o tribunal ao lado de Otoniel e Pedro, dezenas de olhares acompanharam seus passos. Ela não demonstrava desejo de vingança, nem comemorava. Havia algo muito mais importante ocupando seus pensamentos. A última anotação encontrada entre os documentos de Arthur. Um nome, apenas um nome, mas um nome capaz de explicar décadas de mentiras. Naquela mesma noite, os três se reuniram numa pequena casa afastada da cidade para analisar o restante do material. As caixas pareciam não ter fim. Documentos antigos, recibos, cartas, fotografias, mapas, registros de viagens, tudo cuidadosamente organizado. Arthur claramente havia preparado aquilo durante anos. Pedro espalhou alguns papéis sobre a mesa. Quanto mais eu leio, mais percebo que ele sabia que um dia precisaria provar a verdade. Adriana observava uma fotografia antiga. Nela apareciam Francesca e um homem desconhecido. Não era o homem retratado no pingente. Era outra pessoa. Muito mais jovem, muito mais simples. Vestia roupas modestas. Mas o detalhe que chamou a atenção foi a maneira como Francesca olhava para ele. Aquele não era um olhar comum. Havia amor, havia confiança, havia uma história inteira escondida naquela imagem. Quem é ele? Perguntou Adriana. Ninguém soube responder. Porém, Otoniel encontrou algo escrito no verso da fotografia. Uma única palavra. Esperança. Aquilo parecia pouco, mas acabaria se tornando a chave de tudo. Nos dias seguintes, eles começaram uma verdadeira investigação. Visitaram arquivos antigos, conversaram com moradores mais velhos, procuraram registros esquecidos. A maioria das pessoas não sabia nada, outras fingiam não saber. Mas uma senhora muito idosa acabou oferecendo uma informação importante. Ela reconheceu imediatamente a fotografia. Eu conheço esse rapaz. Os três se aproximaram rapidamente. Quem era ele? A mulher respirou fundo. Há muitos anos trabalhava nas terras próximas da família Brandão. Qual era o nome dele? Augusto. O silêncio tomou conta do ambiente. A mulher continuou. Era um homem bom, trabalhador. Sempre ajudava quem precisava. E o que aconteceu com ele? A senhora abaixou os olhos. Um dia desapareceu. Pedro franziu a testa. Desapareceu como? Simplesmente sumiu. Ninguém voltou a vê-lo. Essa resposta apenas aumentou o mistério. Ao saírem dali, Adriana ficou pensativa. Algo não fazia sentido. Por que Arthur esconderia informações sobre um homem desaparecido? E por que Francesca parecia ligada diretamente a ele? Enquanto isso, Pilar enfrentava os piores dias de sua vida. As investigações abertas após a audiência começaram a produzir consequências. Contas bancárias foram bloqueadas, parceiros abandonaram acordos. Pessoas que antes a apoiavam começaram a desaparecer. Pela primeira vez, Pilar experimentava o gosto da derrota. Mas ela não estava disposta a aceitar aquilo. Em segredo, começou a procurar informações sobre os documentos encontrados por Otoniel. Ela precisava descobrir o que ainda permanecia escondido. Precisava agir antes que surgissem novas revelações. O que ninguém imaginava era que outra pessoa também procurava os mesmos segredos. Alguém observava cada movimento. Alguém que jamais havia aparecido. Alguém ligado diretamente ao passado de Francesca. Numa tarde chuvosa, Otoniel recebeu uma carta sem remetente. Não havia assinatura. Não havia explicação. Apenas um endereço. Pedro queria ignorar. Isso pode ser uma armadilha, mas Otoniel discordou. Todas as pistas importantes começaram assim. No dia seguinte, os três seguiram até o local indicado. A viagem foi longa. Quando chegaram, encontraram uma antiga propriedade praticamente abandonada. O lugar parecia esquecido pelo tempo, janelas quebradas, portões enferrujados, jardins tomados pelo mato. Mesmo assim, havia algo estranho. O local não transmitia abandono. Transmitia espera. Como se alguém soubesse que eles chegariam. Ao entrar na propriedade, encontraram uma pequena capela. O interior estava vazio, exceto por uma caixa de madeira posicionada sobre o altar. Adriana aproximou-se primeiro. Dentro havia dezenas de cartas, todas escritas por Francesca, todas destinadas a Arthur.
Durante horas eles permaneceram lendo aquelas páginas. Ali estavam registradas décadas de sentimentos, medos, escolhas, sacrifícios, mas também verdades que mudavam tudo. Francesca revelava que muitas das decisões tomadas ao longo dos anos tinham um único objetivo: proteger Arthur, proteger a herança legítima e proteger uma pessoa cujo nome aparecia repetidamente: Augusto. Quando chegaram à última carta, Adriana sentiu as mãos tremerem. Ela leu em voz alta: se algum dia esta mensagem for encontrada, significa que o segredo não pode mais permanecer escondido. Pedro e Otoniel ficaram imóveis. Adriana continuou: Arthur nunca soube toda a verdade sobre sua origem. O silêncio tornou-se absoluto. O homem que ele acreditava ser seu pai não era seu verdadeiro pai. Nenhum dos três conseguiu falar durante alguns segundos. O coração de Adriana parecia querer sair do peito. Seu verdadeiro pai foi Augusto. A revelação caiu sobre eles como uma tempestade. Tudo mudava, absolutamente tudo. Otoniel sentou-se lentamente. Pedro passou a mão pelo rosto. Adriana permaneceu parada olhando para a carta. Então era isso. Era esse o segredo que Francesca havia protegido durante toda a vida. Arthur nunca pertencera verdadeiramente ao legado que os Brandão diziam defender. Seu sangue vinha de outro homem. De um homem simples, de um trabalhador, de alguém que havia desaparecido misteriosamente. Mas a carta não terminava ali. Havia mais, muito mais. Francesca afirmava que Augusto não desapareceu por acaso. Alguém havia planejado seu sumiço. Alguém poderoso. Alguém que temia que a verdade fosse descoberta. Vocês imaginam o que sentiram Adriana, Pedro e Otoniel ao descobrir que toda a história da família Brandão havia sido construída sobre uma mentira? E quem vocês acreditam que foi responsável pelo desaparecimento de Augusto? Antes que conseguissem terminar a leitura, ouviram um barulho vindo do lado de fora. Passos. Vários passos. Alguém estava se aproximando da capela. E pelo som, não era apenas uma pessoa. Adriana fechou rapidamente a caixa. Pedro olhou pela janela. Seu rosto perdeu a cor. Temos um problema. O que aconteceu? Perguntou Otoniel. Pedro respondeu sem desviar os olhos. Acho que descobriram que encontramos a verdade. Do lado de fora, veículos começaram a cercar toda a propriedade. E entre as pessoas que desciam deles, havia um rosto que nenhum dos três esperava voltar a ver. Um rosto ligado diretamente ao desaparecimento de Augusto. Um rosto que poderia finalmente revelar o que realmente aconteceu décadas atrás.